dia! Nesse dia maravilhoso, olá! Bem-vindo ao TPM Conecta dessa semana. E essa semana nós temos um TPM Conecta bem especial, não que os outros não sejam, mas esse tema é um tema que, de certa forma, um tanto sensível, que é para falar da Lei Maria da Penha. E o quanto ela é importante dentro até mesmo do olhar sistêmico, que hoje nós já temos dentro do judiciário uma linha que cuida e que trabalha, né, junto com a constelação familiar, para trazer uma compreensão e principalmente para libertar essas famílias desse ciclo vicioso que a violência acaba trazendo. Meu nome é Michele, eu sou terapeuta integrativa e o TPM Conecta nasceu de um projeto meu de conectar profissionais, pessoas que podem trazer informações que vão enriquecer o seu dia. Seja qual for o assunto, desde que agregue, que faça você evoluir. A nossa convidada de hoje é a doutora Caroline. Eu vou tentar chamar ela aqui. Eu sei que ela estava numa rotina, né? Rotina de advogado, às vezes acontecem uns contratempos. Vamos ver se ela já conseguiu se liberar lá da atividade dela para ela entrar conosco, tá? Então eu vou chamar aqui. Vamos ver se ela já está ao vivo. Aqui, doutora Caroline. Iniciar a nossa conversa, né? Mas dentro do judiciário hoje, existem várias comarcas que já trabalham com a constelação familiar. E ela é uma forma, inclusive, de liberar essa mulher para repetição de ciclo, né? Essa mulher, esse homem, porque um relacionamento ele é feito por duas partes. Então não é só a mulher, não é só o homem, são os dois, né? E essas duas pessoas que são extremamente importantes para que aquele relacionamento dê certo, eles também são muito importantes para que a vida siga quando o relacionamento não dá certo. E a Lei Maria da Penha, a doutora Caroline vai falar com mais propriedade, obviamente, né, com alicerces de conceito em relação a ela, mas ela, por si só, ela tem muitas coisas que podem ajudar a mulher a compreender melhor desse momento, dessa vida que ela está passando. A doutora Carolina avisou aqui que nesse momento ela não está conseguindo entrar, né? Como eu disse, vida, né, de advogado, vida de todo mundo tem os seus contratempos. Mas a dela, às vezes, acontece de surgir uma demanda no momento que foi marcado e está tudo bem. Seguimos aqui. O que acontece num ambiente de agressividade, de violência? Essa mulher, essa família, por vezes tem filhos. Esses filhos, por mais que a mãe se desdobre tentando proteger, tentando resguardar a visão desse filho ou dessa filha sobre esse ambiente em que ela vive, né? Muitas vezes chorando calada, escondida, né? As crianças, elas percebem, elas não são cegas, né? Elas são seres humanos e elas percebem o que está acontecendo. E por não tratar, não curar esta mulher, por vezes, esse ciclo vai se repetir lá na frente, com a própria filha ou com o próprio filho sendo um agressor. A Lei Maria da Penha, ela traz para a mulher várias medidas protetivas, várias possibilidades de resguardar ela e a família do agressor. Mas, mesmo que ela encerre um relacionamento que é abusivo, se ela não compreender o papel dela dentro daquele relacionamento abusivo, se não compreender o papel dele nesse relacionamento em que ela estava, há de acontecer de novo. Inicia-se um novo relacionamento e no começo tudo é flores. E daqui a pouco, de repente, aos poucos, ou quando menos se espera, algo se revela. E aquele relacionamento que parecia que era florido e que tinha tudo para ser diferente do anterior, começa a se repetir. E muitas vezes as mulheres elas normalizam. O meio em que nós vivemos normaliza muitas coisas. Normaliza ouvir palavras rudes. Normaliza ouvir ameaças patrimoniais, do tipo dependências financeiras. Você não serve para nada. Sou eu que pago as contas, você tem que aguentar. Isso também é um tipo de violência. Mas
vem da família, vem do meio. Isso é normal, isso é assim mesmo. E você vai vivendo naquilo. Violência não é só o tapa que ele dá. Violência não é só o chacoalhão que você levou. Aquele puxãozinho de cabelo, que parece bobo, mas é violência. É uma agressão. E essa agressão, ela vai aos poucos crescendo, se desenvolvendo e vai te machucando, te ferindo e te adoecendo por dentro. E é assim também as pessoas do teu convívio, do teu meio familiar, os filhos, as filhas, que vão vendo esse movimento, também vão normalizando aqui. Muito importante. Oi, boa tarde, bom dia, bem-vinda. Muito importante que a mulher ela tenha consciência do que é normal e do que não é normal. Não é normal ser ofendida. Não é normal ser agredida. A Lei Maria da Penha, quando a gente pensa nela, a gente pensa somente na agressão física, quando vem a vias de fato. Mas ela também te resguarda das agressões que não são físicas, que são psíquicas. Mas muitas pessoas nem sabem disso. E pior, muitas pessoas nem sabem que isso é uma violência. É o que eu falei há pouco. Muitas pessoas nem sabem que uma agressão física, uma ameaça patrimonial do tipo, você não faz mais que a tua obrigação, sou eu que pago as contas aqui em casa, que isso é uma violência, que isso é uma agressão. E que isso vai te deixar feridas e vai te machucar. Dentro da constelação familiar, nós olhamos para esse cenário e nós identificamos as responsabilidades. Porque num relacionamento, nós só fazem conosco aquilo que nós permitimos. Mesmo que essa frase soe um tanto rude. Como assim? Eu permiti que me agredisse. Tanto que há interpretações errôneas em relação à constelação familiar, de que ela seria patriarcal, machista, e não é. A constelação familiar, ela empodera a mulher. Ela traz uma visão de que a mulher, sim, ela tem o seu lugar, de que o homem, sim, tem a sua responsabilidade, mas que a mulher também tem, e tendo a sua responsabilidade, tendo a sua visão de quem eu sou dentro desse sistema, eu começo a perceber aonde eu posso dizer sim e não para aquilo que eu quero, para aquilo que eu não quero. Né? Até aqui o nosso colega contribuiu aqui, né? Deixa eu até... Aqui, ó. Muito complexas o que as mulheres estão passando. Estamos ajudando mulheres com aulas de defesa pessoal gratuitamente. Que lindo. Isso é maravilhoso. Até te convido, se você quiser participar da próxima live, né? Me chama no direct e depois vamos conversar, porque isso é muito importante. Né? É muito importante. É muito melhor que a gente não precise usar a defesa. Né? Não precisa chegar a esse ponto. Mas nós precisamos aprender a nos defender. Porque as nossas ancestrais não sabiam. E elas sofriam calado, engoliam calado. Muitas delas vinham a partir desta vida muito cedo. Muito cedo. Justamente porque o sofrimento era tão grande que o corpo adoecia e padecia. E ela se deixava levar. Situações de depressão hoje, que a gente tem N questões que aparecem de depressão, de ansiedade, tudo isso está sendo reflexo do que nós carregamos. E a constelação, ela vem ajudar a gente a ter essa visão. E sim, é importante saber se defender. Não só fisicamente, mas psicologicamente. Porque, como eu disse antes, a agressão não é só o tapa, o puxão que você leva, o apertão que você leva. Mas as palavras que te atingem e te magoam e te ferem. Creio que a doutora Carolina, acho que ela não vai conseguir entrar. Deixa eu ver aqui novamente se ela tá aqui. Só um pouquinho. Quem está assistindo, se puder compartilhar, agradeço. A nossa convidada surgiu um imprevisto, ela é doutora, ela é advogada. Surgiu um imprevisto
No início da nossa, pouquinho antes da nossa conversa, ela disse, Michelle, eu vou ver se eu consigo entrar. Mas surgiu uma demanda que é urgente. A gente sabe, né, tem total compreensão de que às vezes isso não é possível. Sabe vamos lá, tem o nosso colega aqui que tá contribuindo com a nossa live. Então nós vamos fazer o seguinte: quer entrar na nossa conversa? Dá eu quero, me manda uma mensagem aqui que eu quero, e a gente começa a conversa. Se a doutora Carolina conseguir entrar, show, a gente complementa, faz um trio. Se ela não conseguir entrar, nós seguimos a nossa conversa aqui falando sobre defesa, né? Que tem muito a ver também com essa questão da legalidade, do cuidado da mulher, né? Então, eu vou te chamar aqui. Deixa eu ver se eu consigo te chamar por aqui. Aqui. Olha só, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe aprende, né? E é isso que é bom, né? Porque eu acredito que nada é por acaso, né? Se o nosso colega aqui, que eu não conheço, mas vou conhecer agora junto com vocês, né? Se dispôs a entrar com a gente, vai ser uma honra receber você aqui. Vamos lá, vamos ver se você consegue entrar. Vamos lá. Tá aparecendo aqui só um pouquinho que aceitar entrar ao vivo. Bora! Vamos ver se tu consegue entrar. Bom dia! Bom dia! Que tema Prazer, interessante, um bem-vindo! tema muito interessante que realmente chamou minha atenção e eu tenho lutado essa causa, tenho ajudado mulheres nessas causas, né? Porque, como você falou, não é só a parte física, né? Tem a parte psicológica. Mas a gente está preparando a parte física muito bem feita para que o psicológico seja fortalecido. Porque quando a gente treina o corpo, é inevitável a mente ficar forte. E a luta realmente molda esse tipo de visão para as mulheres, dá mais autoconfiança, a mulher anda mais confiante, cabeça erguida, quando ela sabe, aprende a lutar. Eu digo bem isso. Então, a nossa Mas escola é a então, Six Blade. Meu nome é isso, Alexandre. ele te apresente para mim, para quem está nos assistindo, né? Eu sou o Obrigada por professor. ter entrado conosco. Eu E entrei pelo meu começa perfil. aí. Eu entrei pelo perfil profissional, que eu trabalho na área de recuperação e reabilitação de atletas, né? A massoterapia brasileira já tem 10 anos. Eu sou o professor Alexandre, sou educador físico, faixa preta de jiu-jitsu. Sofri um acidente, uma amputação ano passado e estou aqui contando história de uma superação que eu estou vivendo, reconstruindo a minha vida e ajudando as mulheres. Que linda história! É. E, Alexandre, me conta um pouquinho como que você entrou para essa... Porque jiu-jitsu, para chegar na faixa preta, são alguns anos, né? É. Eu fui judoca por pouco tempo, né? Dentro da minha família temos alguns judocas, né? E meu esposo adora jiu-jitsu, adora MMA, e agora está fazendo a cabeça do meu filho para os dois irem também, e eu Que acho super legal, saudável, né? que legal. Mas me conta um pouquinho como é que você entrou para as artes marciais e como é É, que isso trouxe a relação para o mundo feminino. eu realmente sou um filho de 3 irmãs, né? Eu sempre fui um filho protetor, né? E eu falei assim, cara, eu sou um irmão de 3 mulheres, né? O irmão mais velho de 3 mulheres, e eu não sei lutar, sei lá, se acontecer alguma coisa, eu preciso defendê-las. Então, lá pelos 15 anos, eu comecei a entrar na luta, né? E as meninas pequenininhas levavam para a escola. Então, eu entrei para, tipo, aprender a me defender, para defendê-las, mas eu acabei vendo a maior paixão da minha vida, que é o jiu-jitsu. Hoje, tem mais de 20 anos que eu treino. Treino aqui no Sudoeste, na escola Six Blade Sudoeste. Meu sensei é o Raul. De que cidade você está falando, Alexandre? Brasília. 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 É. E lá, nós realmente idealizamos um projeto já bem antes, né? A violência contra as mulheres já não é de hoje, né? Só que a gente percebeu isso já há uns 7 anos atrás, para a gente fazer uma turma exatamente só para mulheres, onde elas tivessem situações reais, não é Uhum. situação de movimentos telegrafados, não. Lá é um agarrão no pescoço, mostramos como é que ela vai sair daquele agarrão, uma situação de canto de parede, um elevador, um enforcamento. Então, são situações que, com poucas manobras, você consegue sair, correr, deixar uma agressão, sair de uma agressão de forma tranquila, sem se, Uhum.
sem se apavorar, porque muitas vezes o que realmente deixa a mulher mais frágil, né? Além do medo, a mulher já é frágil, né? É uma mulher, Uhum. ela tem que ser protegida. Então, nesse contexto que a gente veio fortalecendo esse projeto, fortalecer as mulheres, a autoconfiança das mulheres. E é um grupo de policiais também, né? Que estão à disposição delas. Então, Que qualquer legal, né? problema, se não der no jiu-jitsu, a gente dá de outro jeito. Então, E o buscar. legal disso, né, Alexandre, é que, falando de defesa pessoal, não tem a ver com força, Não, né? Não tem a ver com força. Então, isso é bom tirar, assim, dessa cabeça das mulheres, assim, né? Ah, então eu preciso ser isso. forte para poder... Não, não tem a ver com Não. força, é técnica, É né? técnica. Porque o jiu-jitsu, a história do jiu-jitsu, né? O Hélio Gracie, um cara dessa finura, lutava com caras dessa largura. Aham. Então, mostrou o quanto o jiu-jitsu é eficiente. Mostrou que o jiu-jitsu hoje é um dos esportes que tem mais eficiência mesmo, comprovado. É uma arte marcial que está em todo mundo. Todo dia tem escolas abrindo, mulheres entrando, turma para mulheres. Então, mais uma vez eu reforço. As mulheres que quiserem lutar, que quiserem aprender, estou aqui à disposição gratuitamente. Tiro um horário do dia para atender as mulheres, para mais uma forma de doar e difundir conhecimento. Que legal, que lindo projeto, Alexandre. E como eu vou pegar uma frase que eu acabei de falar que você reforçou que não tem a ver com força, Não. né? E a mesma coisa, a constelação não tem a ver com força, né? É uma força interior. E a mulher, quando busca a autodefesa, né? Os métodos de autodefesa, ela também começa a abrir, a expandir a cabeça dela, que ela começa a ver as coisas antes dela começar a entrar em risco, não é assim? Porque Exatamente, exatamente. antes de eu começar a fazer seja artes marciais ou mesmo autodefesa, eu não tenho essa percepção. Falou Eu certo. muitas vezes até me coloco em risco. A gente E entra depois eu no. começo opa, tem alguém atrás, liga um radar. Não é Exatamente, eu assim? acho interessante isso, porque essa questão é de consciência, né? Expansão de consciência. Então a luta, Expansão de ela consciência. é uma expansão de consciência, porque você lê o perigo antes dele vir. Então você aumenta o seu campo energético de uma forma e onde a sua autoconfiança ela começa a crescer de uma forma que ela começa a ver além. Campos sutis, uma intenção sutil, um olhar, um caminhado, uma forma de caminhar para a sua direção. Então, antes você se antecipa. A luta ela realmente ela te capacita, ela aumenta a sua consciência num nível de segurança. Você começa a ficar mais seguro pelo esse nível de consciência que a luta te traz. Ela te traz confiança, ela te traz segurança, ela te traz visão. Porque lá a gente aprende a pressão. Lá a Uhum. gente vê a realidade, quanto a gente pode, num golpe, finalizar, traumatizar o nosso colega de treino. Isso quando a Sim. gente começa a ganhar, a percepção começa a aumentar, porque a gente começa a ter a percepção da nossa força num golpe e onde a gente leva isso para o campo energético. Então, Isso. E falar interessante. de campo energético, eu quando começo a trabalhar com as minhas constelações, né, ou com os exercícios sistêmicos, ou com a terapia sistêmica, eu falo muito de campo energético. Por quê? Porque quando a gente começa a expandir a nossa mente, e olha só que interessante, corpo e mente é uma coisa só. E o nosso corpo diz muito sobre nós. Às vezes eu recebo, né, eu tô falando aqui do minha sala de atendimento, mas eu atendo muito online. Inclusive o pessoal de Brasília, tenho 2 clientes de Brasília ainda. Viu Manda só? vir para cá. O magnetismo. Eu já recebi, por exemplo, uma pessoa que sentou assim, aqui na minha frente, assim. Vixe, O aí você que já o corpo sabe. dela está me dizendo? O corpo dela está me dizendo muita coisa. Tudo, tudo. Quando eu começo a trabalhar o meu corpo, eu começo a trabalhar a minha energia. E a energia é como se fosse frequência de rádio. É uma Se você frequência. está ruim, as coisas ruins começam como se fosse um imã, grudar em você, Vem, atrai. atrai. Se eu estou bem, é como se as coisas ruins não pudessem me ver, Exatamente. né? Exatamente. Então, trabalhar o corpo para que a gente possa, né, estar numa boa frequência também vai atrair coisas boas. E aí, Alexandre, vai atrair, inclusive, um bom emprego, um bom salário, né? Um relacionamento mais saudável. Com Porque até certeza. quando a mulher, olhem com a importância não só do exercício, mas de autoconhecimento. Quando a mulher ela se empodera, porque às vezes ela vem de uma mulher fragilizada.
né? Uma mãe que apanhava em casa, um pai que era alcoólatra, né? Ou ela teve uma história familiar difícil e ela vem fragilizada para dentro do relacionamento. Muitas vezes ela busca no homem, que é o parceiro dela, que deveria estar por igual a ela, um pai, o pai que ela não teve. E aí o que Olha, acontece? Ela se submete a situações que depreciam ela, que humilham ela, que machucam ela, né? você que lida com essas questões emocionais, né, realmente a gente está esquecendo de um fator também que eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse denominador comum, que é o espírito, né? Uhum, O trabalho espiritual. Por que, que a gente sim. aumenta a nossa consciência? Porque a gente está mais próximo de uma pureza espiritual. Então, eu creio em Deus, né? Tem pessoas que creem em outras religiões, né? Mas quando a gente age com a fé, independente da religião, esse campo energético ele aumenta e essa frequência de defesa aumenta, de percepção. Então, quando a gente está com esses três fatores, corpo, mente e espírito alinhado, a nossa energia, o nosso campo energético, a nossa vibração, ela se torna elevada. É impressionante como você caminha de frequência elevada, com autoconfiança elevada, sua energia, sua postura, o seu jeito de olhar, o seu jeito de encarar, de falar é diferente. As pessoas sentem. E o medo tem medo da coragem. Isso mesmo. E aí, complementando o que eu ia dizendo agora com a tua fala, então a gente entra no campo com uma mulher triste, aquela mulher que chegou aqui, fragilizada, né? Ela não sabe pelo que está passando. Isso a gente está trazendo uma situação, mas existem outras tantas, né? E existem abusos, inclusive, dentro do meio de trabalho, né? Que a mulher lá em casa, até ela nem tem tanto isso, mas dentro do trabalho ela se submete, porque em algum lugar, aquilo que não foi resolvido, como diz Jung, né? Tudo que não foi resolvido vai ser resolvido em algum lugar. E aquela falta de consciência do que precisa ser resolvido vai se tornar o teu destino. Então, se você não resolveu, se a tua mãe não resolveu as coisas com o pai, você não vai resolver, os teus filhos vão resolver. Alguém vai. Porque alguém vai ter que trazer isso para a consciência. Só que a ideia é que aquela mulher chegou fragilizada. Ou lá, né, no caso que era nosso tema da Lei Maria da Penha, chegou lá no juiz fragilizado. Passa por um processo de autoconhecimento, busca esse olhar para o corpo também, que é importante. Esse empoderamento da mulher faz com que as coisas ruins comecem a afastar. Aquele abusador, aquele, de repente, companheiro que tinha o hábito, tanto físico como mental, de abusar, ele vê que naquela mulher ele não consegue mais. Então ele vai buscar outra para fazer isso. Vai. Porque E é um covarde, ele você não vê que vai é um padrão mudar o covarde. comportamento dele. É um padrão covarde de homens, que também está se construindo nessa era. E Né? olha Homens. só, Alexandre, como vai longe isso. Essa semana eu atendi uma paciente que passa por uma situação parecida com essa. E quando eu faço a minha anamnese, que é a nossa entrevista inicial, eu pergunto, por exemplo, uma das perguntas, qual é o conto de fadas que você gostava quando era criança? Ou o desenho, ou o filme, que você lembra? E ela me trouxe A Bela e a Fera. E eu, aí nós temos um caso de abuso. Bingo! Por quê? O que é A Bela e a Fera? Nós temos uma princesa que foi colocada num castelo, preso com uma fera, por causa de um trato com o pai. Ela vai para esse lugar onde ela é humilhada, Olha o onde ela abandono. sofre, né, um abandono, onde ela sofre, e de tanto sofrer, que daí vem a síndrome de Estocolmo, ela se apaixona pela fera. Não tem Mas ela como, né? fica ali, na esperança de que aquela fera se torne um príncipe. Só que quando ele se torna um príncipe, ele morre. E o que é essa morte do príncipe? É ele morrendo quem ele era antes para nascer um príncipe de verdade. Só que isso na vida real nem sempre acontece. Não, Muitas acho difícil acontecer, porque ele tem que buscar o tratamento. E quem vem para nós sempre é só a mulher. Faz sentido, Alexandre? pô, faz assim muito sentido, porque realmente quando a gente pega certos temas, né, como a Bela e a Fera, a gente já tira muitas coisas. Se você, como você é uma psicóloga, você faz perguntas chaves, né, e você deve usar ferramentas como qual filme você usa, qual filme você gostava na infância. Então, daí, também nos meus tratamentos, eu também pergunto, faço certas perguntas que eu entro lá dentro. Eu trabalho com dores. Aí a pessoa está com Uhum. uma dor aqui.
Aí eu falo, irmão, qual é a responsabilidade assumida que você tá levando? Ué, como assim? Com essa dor aqui, irmão, isso aqui é Aham, de carregar aham. peso, meu irmão. Isso aqui é se você não tá sendo homem suficiente para estar honrando com a tua esposa em casa, meu irmão. É aquele contatinho que tu tem, que tá aqui sugando a tua alma, entrando no teu meio do teu relacionamento. Não vou tratar você. Vou tratar você lá no jiu-jitsu, tá? Você quer ir lá comigo pro jiu-jitsu? Aí você vai ser fiel, você vai ser confiante, você vai ser um homem de verdade para tua mulher. Então, é umas analogias que a gente tira de vida e traz muito aprendizado. Eu vou sair daqui e vou entrar num lugar mais Ô, tranquilo. Alexandre, a doutora Carolina chegou, vou chamar ela para nossa Pode conversa, chamar, muito tá? obrigado. Mas me convida depois pra gente fazer uma outra live. E é gratidão, foi um papo bem gostoso. Eu acho que a gente pode sim marcar uma live daí específica para falar sobre isso. Eu Vamos, acho que vamos muitas sim. mulheres precisam ouvir que não é uma questão de força, é uma Eu questão de aproveitei o energia e lugar de da defesa. doutora aí, mas foi bem proveitoso e muito obrigado. E se essa live ficar gravada, eu vou compartilhar. Eu vou continuar Vai, aqui vai, eu vou te marcar compartilhando. lá como colaborador também, tá bom? Beleza. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Bom Bom dia, trabalho. bom dia. Olha só que maravilha. Viu? Nada se perde. Só um minutinho. Fala, filho. Eu vou lá no liga lá na sala, você sabe ligar. Mas eu não sei como colocar. Eu estou com uma pessoa participando aqui, ó, da nossa live. Além do Alexandre, nós temos o Enzo participando. Vem aqui, Enzo, olha aqui, ó. Viu? Isso é vida de mãe, isso é a vida como ela é, né? E a vida como ela é, a gente não tem roteiro na vida, né? Vê se destravou lá. Vê lá se destravou. Na vida como ela é, a gente não tem roteiro, né? A vida, ela acontece do jeito que tem que acontecer. Escrevo novo porque não escrevo. E aí, a gente tem que dar um jeito de se virar aqui. Eu já fiz a convite para a doutora Carol, deixa eu ver se ela vai entrar, a doutora Carolina. Aqui. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Ah. Senão a gente pode remarcar também, não tem problema nenhum. Deixa eu convidar ela aqui. Para superar eles, né? Faz parte. Aqui, ó, Emily. A Emily é minha irmã. A Emily é um ser de luz, enfermeira, né? Agora tá curtindo a bebezinha, no pós-parto dela, né? E ela coloca aqui, grata pela participação de ambos, do Alexandre e do Príncipe Enzo. Né? O Enzo, ele é uma figura, né? Porque se ele puder fazer para participar, ele sempre dá um jeitinho. Agora, travou a televisão lá, ele veio aqui pedir um socorro, tá? A doutora Carolina já está se estabilizando lá, chegando também, ela já vai entrar. Foi uma honra ter você, Alexandre, aqui. Né? Acho muito importante essa questão da autodefesa, essa questão da saúde física, né? Que ela é um complemento, né? Uma coisa complementa a outra, é uma harmonia, né? Como eu falei, acho que não sei se foi qual das lives foi que eu falei, acho que da Mariana, né? A gente não tem como separar cabeça e corpo, é tudo uma coisa só, né? Assim como também corpo e espírito, né? É uma coisa só. E se nós cuidarmos deles com harmonia, né? Quando um não está bem, o outro compensa. Porque, às vezes, muitas vezes, né? O que que acontece conosco? A gente já está muito tempo doente na alma, né? Muito ferido. E aí essa ferida acaba se apresentando no nosso corpo, como o próprio professor Alexandre falou, né? Chega lá com dor nos ombros, né? O quanto que isso está te pesando, o que que você está carregando que não é teu, né? Ou o que que você está carregando essa pressão de ter reconhecimento que está aqui, está travando, né? Ontem, por exemplo, atendi uma moça que estava com infecção urinária, né? Tá tomando remédio, enfim, tá se cuidando. Só que isso vai ser cíclico. Ela tá sempre com infecção urinária. Então, o que que ela tá segurando? O que que ela não tá, o que ela tá retendo essas emoções, né?
Por que que ela está retendo essas emoções? Aí, de repente, essa infecção urinária daqui a pouco vai virar uma pedra no rim. São os medos de cuidar, de enfrentar isso que ela está passando, né? Então, o nosso corpo, ele dá sinais. E ele começa, às vezes, com sinais pequenos. Uma leve dor de cabeça, um mal-estar. E aí, o que nós fazemos? Ao invés da gente pedir, né, para cuidar desse sintoma na causa mesmo, olhar para a causa, nós vamos lá e tomamos um remédio, que não tenho nada contra remédio, eu também tomo, né, mas tomamos o remédio para apagar aquela luz, apagar aquele sintoma, mas não tratamos a causa, né? Então é importante que a gente sempre cuide do nosso corpo, olhando ele como algo que está aqui para sinalizar o nosso caminho, né? Sinalizar o que está acontecendo ao nosso redor. Bom dia! Bem-vinda! Tudo bem? Tudo ótimo, doutora. Doutora Caroline, bem-vinda ao TPM Conecta. Eu tive a honra de, antes de você entrar, ter o professor Alexandre aqui conosco, que trabalha com defesa pessoal, né, feminina, de um projeto muito bonito em Brasília, de forma gratuita, atendendo mulheres para trabalhar com a defesa pessoal. E eu expliquei para o pessoal, antes de você entrar, que vida de advogado é assim mesmo, aparecem os contratempos no meio do caminho, e que se você conseguisse, você entrava. E que bom que deu certo. É, né? Tá, e aí então, já falasse, eu não estava aqui, eu estava pegando o carregador do celular, já falasse mais ou menos como vai ser a nossa live? Não, vamos começar do começo? Então vamos lá. Primeiro eu Vamos. quero que você se apresente, né? Fale um pouquinho sobre você, e aí sim a gente vai entrar na Lei Maria da Penha, nas informações sobre cuidados né, da autodefesa, cuidado da mulher, né, e etc. Bora lá? Bora. Então, prazer para todos. Opa! Caiu aqui, quebrou o suporte. Vou botar aqui. Assim vai dar certo. Sim. Eu sou. Então vamos começar de novo. Muito prazer, eu sou a Caroline, sou advogada. Atuo principalmente na área do direito penal e hoje acho que o nosso assunto maior é falar sobre a violência contra a mulher e sobre os tipos de violência e alinhar isso com a abordagem da constelação, né? Uhum. E também a gente pode falar um pouquinho sobre a minha vida antes do direito, né? E eu espero que essa nossa conversa ela traga bastante esclarecimento e traga bastante também informação para que as pessoas possam até passar para outros, né? Que seja uma corrente, porque nós mulheres temos que nos apoiar, sim. E se não nos apoiarmos, não vão ser os homens que irão nos apoiar nesse sentido, né? Muito Então, bem. Michele. Nós falamos um pouco antes sobre a importância da Lei Maria da Penha, né? E que a Lei Maria da Penha, o pessoal acaba achando que é só quando está a vias de fato, né? Que é quando sangra, quando é da hematoma que a gente tem que buscar. Mas que a violência, ela não é só física, que existe a violência psicológica, a violência patrimonial, que é aquela, né, trouxe um exemplo, né? Eu pago as contas aqui em casa e você tem que fazer o que eu quero, né? Então, esse tipo de violência é normalizada entre as mulheres, porque acho que isso é normal, porque o meu marido, o meu pai era assim, porque eu, né, a comunidade em si, que é o meio, às vezes, que aquela mulher vive, acha que isso é normal, e não é. Isso é um tipo de agressão, né? E a importância de que, quando a mulher recorre a uma advogada, né, às vezes o advogado é o último, né? A primeira coisa, ela vai lá na delegacia, né? Quando consegue, quando não é alguém que faz isso por ela, né? Ela vai até a delegacia, depois ela chega na advogada, a importância do advogado ter essa visão sistêmica, né? Hoje, como eu estava comentando, existem várias comarcas no Brasil que trabalham já com a visão sistêmica, da importância da cura daquela mulher, do empoderamento daquela mulher, para que ela não repita isso de novo num próximo relacionamento. É verdade. Quais são os tipos de violência que você costuma presenciar ou ver, ou aquilo que você se vê, mas a pessoa acaba não procurando, mas você percebeu ali um vestígio de violência?
Olha, vamos falar pela mais difícil de perceber, que é a violência patrimonial. Quando no casal, o homem não deixa a mulher ter acesso à conta do banco, não deixa ela ter acesso a dinheiro, nem o dela, e também o que vai comprar de imóvel, tudo fica obscuro. Isso é considerado uma violência patrimonial porque é como se estivesse roubando da mulher o direito de compartilhar da realidade do casal. Isso é uma coisa que tem sido usada, inclusive, para separação de corpos. A violência psicológica, emocional, de, de diminuir a pessoa ou de desmerecer ela, até na frente de um filho, ou na frente de um parente. Isso vai fazendo com que a pessoa se sinta diminuída e até com menos força para lidar com as outras pessoas que presenciaram essa situação. Então a pessoa começa a se encolher. Na violência patrimonial, a pessoa começa assim, daqui a pouco ela não sabe nem assinar um documento, ela não sabe nem como fazer uma compra no mercado, não sabe o valor do dinheiro atual, ela fica totalmente alienada à realidade financeira do mundo, totalmente. E ela recebe, financeiramente, ela recebe aquilo que o marido provê, independente dela estar trabalhando fora e contribuindo financeiramente ou não. Sim. E a violência psicológica, ela vai acontecendo, ela não é num dia, ela é a conta-gotas. E a pessoa, então, ela não percebe, porque ela vai se enraizando no dia a dia. Ela vai entrando, assim, pelos poros. E a pessoa, quando ela percebe, ela se percebe já doente. Doente, Uhum. assim, depressiva, ou com uma angústia muito forte, com uma grande ansiedade. E é difícil tu conseguir ir sozinha diagnosticar isso. A pessoa Sim. não percebe porque é tão gradual, é tão lento, é tão assim, um pouquinho por dia, que quando a coisa se condensa de verdade, Uhum. a pessoa ela já não consegue mais lidar, ela não tem mais subsídios emocionais dela Uhum. para Uhum. lidar com esse sofrimento e para reverter a situação sem a ajuda É. de uma terapia e de um aconselhamento, porque o advogado ele consegue, de momento, afastar a situação, interromper esse ciclo através do direito, né, de um divórcio, de uma separação de corpos, de alguma medida protetiva. Mas se não for curado isso, né, Uhum. Gisele, sabe que isso vai se repetir, nem que Sim, e seja a questão é uma até, única vez. Carol, quando a Cris até comentou aqui, né, que a violência psicológica ela vai consumindo aos poucos e é difícil a pessoa se perceber, e depois que se percebe é difícil tomar atitude. E eu concordo com essa fala dela, porque assim, quando a mulher está na dependência emocional do homem, né, a mulher está na dependência emocional, ela está numa posição diferente, né, é como se aqui o homem fosse o grandão e ela pequenininha, né. Eu não consigo, é como se eu não tenho vida sem ele. Né? Como que eu vou lidar com o financeiro se eu não sei mexer com o banco? Eu viro filha dele, né? Uhum, Eu não sei mexer com dinheiro, eu até tenho emprego, mas o dinheiro que eu ganho não vou me sustentar. uhum, E eu ouvi tanto que eu não sou capaz, que eu não sirvo para nada, que eu realmente começo a acreditar que eu não sirvo para nada. E no fundo eu sei que eu sirvo, mas eu não consigo. É como se tivesse uma coisa me angustiando, né? Então é difícil sair deste lugar. Não é porque a pessoa não quer. E muitas vezes a sociedade julga, né? Por que que essa mulher julga. não larga esse homem? É porque ela não está conseguindo ver no horizonte. Porque todos os sonhos dela foram tirados dela. Né? E Ela aí, dentro fica da visão sistêmica, absolutamente. essa questão da repetição, né? Quando a gente vem para uma constelação, uma terapia sistêmica, uma psicanálise, qualquer outra ferramenta que você usa para ajudar, uma TCC, né, para ajudar terapia cognitiva, né, para ajudar a mulher a reverter esses pensamentos, às vezes é um trabalho um pouco moroso, porque ela está tão fundo, né? Só que quando ela sai, ela se empodera, ela começa a perceber, não, eu tenho valor. E começa a ver que o que ela está vivendo, a mãe dela já viveu, a avó viveu, a tia viveu,
E ela está repetindo o ciclo. E ainda, como você falou na frente dos filhos, né? Se não tratar isso, o que acontece? A sociedade, às vezes a mulher tem 3 filhos, a sociedade vai ganhar 3 famílias novas vivendo esse ciclo de novo. Não O é? interessante é que o filho, ele aprende a respeitar os pais da forma como os pais se respeitam. E se o filho perde o respeito por um dos genitores, isso acaba fazendo com que a própria criança tenha muito prejuízo, tanto na sua infância como no futuro, né? Antes ali, então, eu falei de dois tipos de violência, para a pessoa identificar, mas vamos continuar falando dos outros? E realmente, é muito bom identificar, só voltando no assunto, é muito bom identificar e perceber também, sem julgar, que a mulher, quando ela consegue perceber ou que alguém fale isso para ela já não tem mais armas para conseguir reverter a situação sozinha. Então, é sempre bom estar alerta e ouvindo sobre o assunto, para que quando comece os sinais, já consiga pular fora ou se posicionar, né? Até, inclusive, não muito tempo atrás, as mulheres não tinham o CPF era do marido. A minha mãe, ela demorou muito para ter o CPF dela, porque senão era tudo com o CPF do meu pai. Então, nem assinar um cheque. Isso aí não tinha essa habilidade. Acho que não existia. O comportamento humano era normal, era normalizado que isso acontecesse. Não tinha essa independência. Mas então, falando aí sobre a agressão moral também, que é quando o homem ele agride a mulher, ele diminui a mulher socialmente. Ela é louca, ela é descompensada, ela surta, ela não sabe o que quer, ela é fantasiosa, ela inventa coisas, somente. Então, isso vai minando socialmente. E quando essa mulher ela vai conviver nesse ambiente, ela já está sob o crivo de muitos julgamentos. As pessoas já ficam com o pé atrás e qualquer coisa que ela diga que combine com aquele julgamento que passaram para o outro, já vão dizer realmente o outro tem razão. Porque é muito mais fácil para a sociedade inteira, tanto homem quanto mulher, validar mais o que o homem diz do que o que a mulher diz. Isso é cultural. Tanto é que eu me apavorei há uns anos atrás, quando eu estava num estudo mais terapêutico, de saber que o maior preconceito que existe no mundo é contra a mulher. Não é de classe social, não é de nacionalidade, não é de cor, não é de religião, é contra a mulher. O maior preconceito do mundo é contra a mulher. Então, isso a gente tem que estar muito latente, a gente tem que estar muito alerta, tem que abrir os olhos. E das mulheres com as mulheres, né? Isso, como eu te falei, o maior preconceito que tem é contra a mulher. Então, assim, tanto as mulheres quanto os homens têm preconceito com a mulher. Isso que é bem complexo, porque a própria mulher, ela é ensinada por outra mulher a ter preconceito com as mulheres. É como se fosse uma rivalidade invisível e que é ilusória, totalmente ilusória. Mas aí, Carol, eu vou puxar um pouquinho uma visão antropológica para a gente poder compreender um pouquinho dessa visão, né? Vamos lá na época das cavernas, né? Mulheres ficavam dentro da caverna, cuidando dos filhos, cuidando da prole, pegando algumas frutas ao redor, alguns bichinhos que passavam por ali, ela até caçava, mas ela ficava ali para cuidar da prole, às vezes em um grupo de mulheres, enquanto os homens saíam caçar. Os homens saíam caçar e se arriscavam, muito mais do que as mulheres. Não que elas não se arriscassem ao redor ali, né? Podia ser devorada, podia ser, enfim, várias coisas. Podia ficar doente, morrer. Mas o homem se arriscava mais, ou seja, a quantidade de homens era menor. Então, as mulheres, por si só, já naquele momento, elas competiam pelos machos, porque elas precisavam garantir a prole. Sim. Então, existia menos homens do que mulher. E ali já se tornou a importância do homem, né? E a gente não está falando, e por favor, porque nós temos um público masculino, e é importante que os homens escutem essa live, justamente porque é a partir deles que a gente começa a mudar muitas coisas, né? Então, a partir daquele momento já,
o homem já tinha uma posição, a mulher tinha outra, e essa competitividade, inclusive esse preconceito, já nasceu lá atrás. Então é tão intrínseco, é tão dentro da nossa, né? Que vem lá e olha como a gente não evoluiu, a gente continua na caverna, olhando para a vizinha e dizendo, ela tá gorda. Né? Meu Deus! Né? Vai olhar para você mesma, vai melhorar você mesma, né? Justamente, a mulher ela ficou muito marcada também pelo físico, pelo como ela está fisicamente. Com os homens não tem essa mesma cobrança. Quando vamos Não. falar de uma atriz, olha como essa envelheceu. Mas ninguém fala dos outros. Pelo contrário, ainda falo, nossa, como fulano está bem, né? Está grisalho. Isso com a mulher é tão pesada essa cobrança que como se ela chegasse numa determinada idade ela não tivesse mais um valor. Quando acaba o valor reprodutivo, é como se a capacidade dela fosse diminuída. E isso realmente é um atraso para a nossa vida, porque já não faz mais sentido, nem questão de idade, nem questão da estética, né? Ô, Carol, Mas, doutora Carolina, pegando a questão dessa agressão moral, né? Se a gente traz isso para dentro do ambiente de trabalho, a minha pergunta é bem ignorante agora, tá? Dentro do ambiente de trabalho, em que eu tenho um gestor, um proprietário da empresa, enfim, eu sou funcionária lá, e ele mina, né? Ah, porque a fulana só chora, que a fulana não sei o quê, obriga a fazer coisas que eu não gosto. Não é a lei da Maria da Penha, é assédio moral. É outra coisa, uhum. né? A Lei Maria da Penha, ela está estritamente focada em violência doméstica. Um professor meu, ele explicou tão bem assim que para mim hoje em dia é mais fácil de diferenciar. A mulher, o sofrimento que a Lei Maria da Penha protege é que a mulher ela vai sofrer a violência da pessoa com quem ela mais confia. É a pessoa com quem ela mais baixou a guarda, porque a mulher vai andar na rua à noite, ela está alerta. Ela vai sentar, ela fica alerta, está sempre alerta, está sempre se protegendo. Mas quando ela baixa a guarda, é justamente com os seus. E receber violência justamente dessa parte onde ela baixou a guarda é que a Lei Maria da Penha protege, que é a violência no doméstico, das pessoas que se relacionam ali, do homem contra a mulher. Justamente por estar na situação vulnerável dela em casa, com a guarda baixa, e sofrer a violência. Então, é isso que a Lei Maria da Penha protege. Então, relações fora do trabalho, outros tipos de assédios aí já está no Código Penal. Aí não é a questão da Maria da Penha em si. Uhum, uhum. Mas é da questão justamente da mulher baixar a guarda dentro de casa. E se a gente for ver, a mulher está realmente sempre alerta, né? Sempre cuidando. Isso é um peso bem grande. Mas, e quanto às repetições disso? Vamos falar a respeito. Uhum. Quero saber. Porque assim, daí, por que eu puxei esse gancho? Porque às vezes no trabalho é que a gente consegue enxergar melhor as coisas. Ah, porque justamente a gente está alerta. E aí a gente não percebe que o que está acontecendo lá é repetição de um padrão que já acontece na minha casa. Uhum. É verdade. Mas na minha casa eu passo panos quentes. E lá não, lá eu peço a conta. Né? Então é importante. Eu trouxe esse gancho porque assim, lá é outra lei, é outra coisa, é outra forma da gente aplicar. Mas lá talvez seja o teu sinalizador de que alguma coisa está errada na tua vida. Uhum. Dificilmente vai ter desconexão entre as duas coisas. É um reflexo. Realmente, tem toda a razão, Michelle. Isso é ótima sacada. A pessoa pode começar, se ela não consegue perceber dentro de casa, começa a perceber nas relações fora de casa. Porque quando a gente alerta, a gente fica mais acordado para enxergar mesmo. A gente enxerga melhor, consegue diagnosticar melhor esse tipo de violência, né? Sim. E aí essa questão das repetições, né? Então procuro ajuda, né? Procuro sair desse meio, tenho uma medida protetiva, me afasto dessa pessoa. Aí acabo me aproximando de outra pessoa. No começo o relacionamento até é bom, mas daqui a pouco começam alguns sinais. E esses sinais, por eu estar fragilizada e não saber o meu lugar e a minha força,
eu faço de conta que não vejo. E quando vejo, aquilo está se repetindo de novo. Porque muitas vezes acontece, né? E assim, essa história de que os opostos se atraem é fake. Quem se atrai são semelhantes. Então, às vezes, essa mulher de feminino ferido vai atrair um homem que também está ferido. E ele está só esperando aquele gatilho para ele poder estourar. E aí ela começa a se permitir. E ele começa a sair. E aí, quando vê, ele já está de novo, ela já está de novo num ambiente de dominação, né? Em que ela está sendo dominada, está sendo humilhada, porque ela permitiu. Porque num relacionamento, aí que está muito importante. A gente só deixa fazer com a gente aquilo que a gente permite. E muitas vezes, no relacionamento, seja uma parte ou a outra, ela se coloca em vítima. Sim. E enquanto ela estiver no papel de vítima, ela está fraca. Quando ela assume que eu tenho o meu papel, aí ela começa a se fortalecer. Né? E como que você, na posição de advogada, Caroline, como que você costuma orientar essas mulheres que chegam até você? Olha, não é mais difícil as mulheres chegarem para o meu escritório, né? É porque como eu trabalho na área penal, o próprio Estado já protege as mulheres. Mas quando acontece caso civil, e eu trabalho na área penal, então a gente pega mais os agressores, O né? outro lado. Mais o outro lado, com certeza. E também depois vamos falar um pouquinho a respeito disso. Mas as que procuram, no caso de um divórcio, alguma coisa que já na esfera civil, a gente sempre orienta para que a pessoa já entre com medidas protetivas, para que tenha um afastamento, tanto de afastamento, não entrar em contato com a pessoa, não entrar em contato por WhatsApp, não entrar em contato por redes sociais. Então, essa medida protetiva, ela serve para qualquer tipo de violência dessas que a gente já tem falado, inclusive a violência física, né? Principalmente. E o bom é que está sendo visto todos esses tipos de violência e nunca é tarde, né? Porque realmente, assim, nós mulheres talvez já sentíamos desconforto em relação a alguns comportamentos que a gente tinha que conviver, mas não conseguia diagnosticar nem dar nome para esse tipo de comportamento. E agora que está tendo um nome, uma nomenclatura para isso, e uma saída, uma solução para isso, um remédio para isso, isso é maravilhoso. Eu vejo isso como uma evolução muito grande que a gente vai ter futuramente um posicionamento para a mulher muito mais saudável. E os homens também sofrem uma pressão social para até se comportar assim. O comportamento a gente percebe que é mais nesse sentido que eu falei, das pessoas assim que nasceu antes dos anos 90, assim, antes dos anos 80, que tenham uma formação cultural que está muito arraigada ainda aos velhos hábitos. Mas quem tem da geração nova já está bem mais acordado assim, em relação ao comportamento machista de não fazer isso, não fazer aquilo, não ter certas liberdades, né? Mas a gente vê que é um caminho que tá indo e está libertando bastante. E que eu sempre, né, te reforço, o advogado, ele dá o remédio, mas o tratamento mesmo está na terapia. Porque é o caminho, né? Se você não se cuidar, se você não olhar para dentro, se você não se reconhecer de novo, porque às vezes a pessoa já não sabe mais quem ela é, né? Não tem como reconstruir, né? E é importante que eu diga que existem muitas pessoas que fogem disso, né? Acham milhares de desculpas que são desculpas. O cachorro morreu, surgiu um negócio no meio do horário, para fugir daquilo. Porque olhar para isso é olhar para uma dor que é uma ferida muito dolorosa e a pessoa foge. Ou ela vai ter que tomar uma decisão e essa decisão ela não quer tomar. E assim, eu prezo muito pelo matrimônio, né? Eu acho que o casamento, ele precisa ser preservado. Mas, quando há uma situação de violência, de agressividade, e que
não há uma reciprocidade em que o casamento ele está em desequilíbrio, desarmonia total, e isso é tóxico, é doentio, né? Não há por que continuar. Só que não é o meu papel tomar essa decisão. E nem dar conselhos. Eu Uhum. preciso que a pessoa, ela entre dentro dela e descubra quem ela é, por que ela está naquilo. Né? E qual é o próximo caminho que ela tem a tomar. E outra coisa que você trouxe, que agora eu gostaria que a gente pudesse entrar um pouquinho nisso, é o lado do agressor. Porque o agressor, ele, antes de ser agressor, ele é vítima também. Né? E a gente esquece de olhar que o agressor também é vítima. Que é, como num relacionamento 50%, eu tenho 50% da responsabilidade sobre o que fazem comigo, e ele tem 50% da responsabilidade. Então, não existe culpados nem inocentes. Justo. O agressor também é vítima, apesar de agredir. Mas antes dele bater, ele apanhou. Então, quando você vai atender, por exemplo, um cliente seu que está sendo afastado da mulher, ou ele está sendo preso por pensão, ou, né, o que você ouve do outro lado? Como é importante a gente saber esse outro lado, né? A maioria não tem consciência do que está fazendo. Não percebe, sabe? Não acha que é, porque justamente foi moldado desse jeito. Então, para essa pessoa é comum. Para o homem, às vezes, claro, quando você cede é diferente. Eles ficam meio assim, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Depois tentam se justificar. Ah, mas eu bebi. Ah, mas aí querem justificar que ela provocou. É toda aquela história. E aí a gente vê que realmente essa pessoa não tem como continuar no relacionamento, né? E a gente vê que realmente isso é... E tem muitos casos que a gente vê que a pessoa ela não tem consciência de que aquilo, uma agressão moral, uma agressão psicológica, que aquilo é uma agressão, ou que tá com aquilo que está agredindo. Ela não percebe que ela tá manipulando. Às vezes o manipulador não percebe que é manipulador. Ele só acha que as pessoas nunca sabem o que querem e que ele que tem que orientar. Uhum. Não é que ele pensa, eu sou manipulador, né? E outra coisa também que eu queria abordar, que até tinha comentado já contigo, é sobre o quão é importante a Lei Maria da Penha, o quanto ela protege as mulheres. E o quanto isso não pode ser usado para tirar proveito, que também acontece da mulher denunciar e não ser verdade, e até descredibilizar a, a lei, sabe? Porque Uhum. antes a mulher falava da agressão, independente do que fosse, se ela testemunhasse, se ela falasse, o depoimento dela fosse que ela foi agredida, isso só bastava para condenação. Hoje em dia, não. Se não tiver outra prova, não tiver uma prova material, um laudo, ou uma testemunha, só o que ela fala, não se pode mais condenar a pessoa. Justamente porque muitas pessoas acabaram usando essas medidas que são de extrema proteção para a mulher, e que a gente sabe que essa violência existe e que ela é enorme na quantidade que tem, e parece que em vez de diminuir, cada vez aumenta mais. E isso tá perdendo a força, vê? Antes era só falar, agora não basta mais. Tem que provar, tem que ter laudo, são várias questões. Tem o caso de uma separação de corpos que o juiz não aceitou só o abalo psicológico, assim, a violência moral, a violência psicológica e emocional. Da mulher tá até tomando antidepressivo forte, dela não conseguir nem conversar direito. Eles já estão divorciados, morando na mesma casa, e ela gostaria que ele saísse porque não aguenta mais os ataques que são invisíveis, né? São sutis, mas dói, ferem, né? Sim. E o juiz não deu. Primeiro ele quis que explicasse, que desse o exemplo bem certinho do que é, porque só essas alegações não eram suficientes para uma medida de separação de corpos. E realmente, então, eu vejo que mesmo aqui em Santa Catarina, onde é muito forte a proteção com a mulher, não está perdendo a força. E isso, para nós, não é bom. Para nós não é bom. Então, sempre usar com seriedade isso. Falar sempre o que é certo. Até porque depois já teve mulher que teve que pagar, foi
foi um caso mês passado, de uma indenização que uma mulher teve que pagar, não foi comigo, que ela entrou com um processo alegando violência, foi descoberto que era mentira, porque teve câmeras que filmaram e do que ela alterou o contexto, foi 20 mil que ela teve que pagar por litigância de má-fé. Né? Mas, enfim, mas eu sei que estamos falando para pessoas que não vão usar esse artifício, mas que essas pessoas que estão ouvindo comentem com outras que talvez possam estar usando, né? É importante trazer essa consciência, né? Porque isso para tudo, né? É como, por exemplo, na profissão mesmo, né? Advogadas preparadas e advogadas que são de fachada, né? Terapeutas que são preparados, terapeutas que são de fachada. E isso tudo vai minando. Assim como também quem usa a lei de má-fé vai minando. Isso não prejudica só aquela pessoa que pagou os 20 mil reais lá de indenização, ela se deu mal, prejudica todo mundo. Porque uma coisa que para facilitar, né, as vias legais, ela acaba tendo que depois um monte de coisa que não é mais necessário. Né? Então é muito importante ter muita seriedade nesse tema. Né? Nós estamos falando aqui de abusos relacionados a abuso físico, abuso moral, né? Que vem o emocional, abuso patrimonial, mas que você, mulher, não tenha medo de buscar informação, né? Nós temos aqui a doutora Caroline, se você tiver alguma dúvida, chama ela vai poder te orientar. Se ela não for da alçada dela, eu tenho certeza que ela vai te orientar do melhor caminho que você pode tomar, né? Que você busque dentro da comunidade, hoje nós temos, né, CRAS, CAPES, assistência social, que pode também te dar o suporte e orientação para que você possa, antes mesmo de fazer uma denúncia, você possa entender o seu contexto. Hoje, dentro do SUS, nós temos os PICs, que são as práticas integrativas, que inclusive tem a constelação, que ajuda você a compreender o que você está passando, e há também ter caminhos para que você possa... Opa, caiu a doutora aqui. Deixa eu ver. E travou. Para que você possa ter caminhos para que você possa ter essa compreensão, esse autoconhecimento. Então, uma coisa que eu digo assim, depois que você vê, não tem como desver, né? Então, depois do momento que você teve todas essas informações, tanto da parte de terapia, quanto da parte legal que a doutora trouxe, né, quanto da parte de proteção que o professor Alexandre participou conosco no começo, não tem mais como dizer que não sabe. Que não existem caminhos para que você possa viver melhor, né? A nossa live travou toda aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo ainda ou não estão, mas, enfim, né? Que o propósito do nosso TPM... Oi, Carol, tudo bem? Carol, tu vê se está nos vendo aí, por favor, você que entrou agora. Que eu tô me vendo, a doutora caiu. E eu não estou conseguindo recuperar a doutora Caroline aqui. Que quando a gente... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Não consigo voltar, Carol. Deixa eu ver se eu consigo voltar você aqui. Que quando a gente sabe onde conseguir a informação, nós sabemos o caminho. Agora, quando a gente não sabe buscar informação, a gente fica cego. E o propósito dessas lives do TPM Connect é trazer essa visibilidade, tá? Essa visibilidade, essa possibilidade. Obrigada, Carol. Essa visibilidade de você poder ter informação, seja de defesa pessoal, como o professor Alexandre, foi uma gratidão ter você na live e poder ter você numa próxima live para a gente falar sobre defesa pessoal feminina, né? Seja para falar da parte legal ou de outros conhecimentos. Né? A live da semana que vem vai falar sobre a recuperação celular, né? Importante do nosso meio vibracional. Nós temos uma próxima live para falar sobre energia, sobre vibracional. Provavelmente eu estou aguardando a agenda de uma médica obstetra para a gente falar sobre ginecologia. Então, são informações que não são só para as mulheres, são para os homens também.
né? Porque, afinal de contas, é um grupo, né? Nós vivemos uma sociedade, nós somos seres sociais. E um tem que contribuir com o outro, né? Viu que a nossa live a gente passou por vários temas. Nós passamos pela parte energética, a gente falou de autodefesa, a gente teve a honra de receber o nosso convidado especial aqui, o professor Alexandre. Nós falamos sobre energia, nós falamos sobre lei, nós falamos sobre responsabilidade de informação, né? Tudo isso para quê? Para que essa conexão, essa união dos profissionais, das pessoas que têm um conhecimento a compartilhar, possa tornar a tua vida melhor. Então, se faz sentido para você, reposta a live. Depois que terminar aqui, vai lá no feed, reposta, porque essa informação pode salvar a vida de uma família. E como eu falei, como naquela família tem crianças, né, às vezes, aquela família vai surgir novas famílias. E essas famílias vão ser salvas porque aquela mulher ouviu o que precisava ouvir da live que você repostou. A tua responsabilidade levou a informação adiante, né? Eu não estou conseguindo aqui trazer a doutora Caroline de volta, está travando. Dentro da parapsicologia, que é uma área que eu estudo, a gente chama isso de psicocinesia. E desde que eu comecei o TPM Conecta, toda live nós temos um presente da psicocinesia, talvez do meio, né, energético, dizendo não vai dar certo. E eu sou teimosa e vai dar certo, porque eu sei que muitas pessoas podem estar sendo ajudadas com essa informação que está chegando até você. Então, doutora Caroline, se a gente não conseguir reconectar, ó, agora caiu tudo de vez. Se a gente não conseguir reconectar você aqui, a gente conclui em outro momento, mas eu acho que agora vai dar certo. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Pelo menos agora eu tô me vendo inteira. Aê! Viu? Vou só falar com psicocinesia, dizer que pode teimar. Pode teimar. Não pode. Eu sou teimosa. Ai, meu Deus, Mas continua, eu tava gostando do assunto mesmo, assim, por isso que eu acho que eu me atrapalhei para entrar de novo, tava prestando atenção. Porque eu tava falando, né, que desde que eu comecei o TPM Conecta, todas as lives têm um perrengue. Todas. Ou eu não vejo a pessoa não me vê, a pessoa não consegue entrar, a pessoa entra e cai. Mas, dentro da parapsicologia, é a psicocinesia. É a força da energia negativa que não quer que dê certo. Mas nós somos tinhosos. O propósito do TPM Conecta é trazer informação para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Muitas pessoas não têm ou nunca tiveram a possibilidade de conversar com uma advogada sobre a Lei Maria da Penha, entender onde ela pode ajudar. E nem sabiam que a violência psicológica é violência, né? E, por vezes, estão doentes e não sabem nem como buscar. E como você trouxe, a lei vai ajudar a contribuir, a afastar, a buscar o que é certo para aquela família, porque a lei, o propósito da lei, né, doutora Carolina, me corrija se eu estiver errado, não é separar um casal. É buscar o que é melhor para os dois. E buscar harmonia. E às vezes o melhor para aquela pessoa é para aquela, né, para o agressor, é que ele se afaste mesmo. Né? O objetivo da lei é proteger a família. É proteger a família, exatamente. Obrigada. A partir do momento que aquilo não está sendo bom, vai prejudicar imensamente os filhos e vai prejudicar ambos do casal. Então, e a sociedade, né? Porque quando aquela família não está bem, aqueles filhos não estão bem, e eles vão crescer naquele ambiente tóxico e vão se tornar pessoas que também vão fazer mal para outras pessoas ou vão ser machucados por outras pessoas. Vai repetir um ciclo. Todo pedófilo também já foi abusado. Exatamente, então, né? O que gera, o que é violento já apanhou. Então, exatamente. A gente tem que ver que se a criança vive num lugar onde vê o pai batendo na mãe, provavelmente ele vai criticar isso, mas no futuro ele vai agredir a mulher dele. E aí, a filha dentro de casa que fala que nunca vai casar com um homem que agride, quando ela chega adulta, ela se casa e é agredida pelo marido. Eu assisti uma entrevista da Ana Hickman, quando teve toda aquela confusão, né? Sim, e aí ela fala assim, teve uma análise de um constelador falando sobre isso. E ela fala assim, que a mãe dela casou com 15 anos. Né? E o pai agredia e bebia e agredia a mãe.
Até que um dia, o pai estava agredindo a mãe e ela estava chegando em casa com 12 anos. E ela pulou no pai. Porque aí você pensa, mas que força tem uma adolescente perto de um homem? Quando nós estamos no estado de ira, a nossa força, ela é uma coisa que não consegue medir. Pode ter certeza que aquela menina de 12 anos conseguiu sim tirar o pai de cima da mãe. E ele empurrou ela e ela caiu em cima da mesa e cortou a mão. Quando o pai viu ela sangrando, ele disse, meu Deus, o que eu fiz, o que eu estou fazendo? O pai acordou, porque ele estava num estado alterado de consciência. Né? Bêbado e com raiva. Então, a pessoa... Daí, por isso que você diz, né? O abusador disse, eu não sei o que eu estava fazendo. Ele não tinha consciência, porque realmente ele estava no estado alterado de consciência. Quando ela sai procura sair de casa com 13 anos, ela pega os 2 irmãos pequenos e diz, se você não deixar o meu pai, eu vou embora. Ela diz, promete para a mãe que ela nunca ia casar com nenhum abusador. Com 16 anos, ela casa com aquele marido que bateu nela. Com 16 anos. Olha a repetição de ciclo. Ela casou com esse marido e ele nunca tinha batido nela. Mas uns puxãozinhos de cabelo, um apertãozinho no braço, palavras rudes, né? Abusos no trabalho, de fazer ela trabalhar, porque ele era empresário dela, né? Controlador, né? Controlador. Quando chegou no dia... Né? Olha só que movimento. Chegou no dia que aconteceu a situação em que a polícia foi chamada na casa dela, etc. Foi o dia que a mãe dela estava lá e a mãe dela tinha naquele genro o príncipe encantado da filha. A mãe não via o que a filha passava. Ela chegou para a mãe e disse, mãe, eu não quero repetir o que você viveu. E aí a mãe acorda e diz, filha, vai embora. E aí que aconteceu toda aquela briga, etc e tal. Ela teve que voltar para a mãe. Às vezes você não vai ter oportunidade de fazer isso na tua vida, porque a tua mãe já não está mais nesse plano. Mas a gente não pode esquecer que dentro de você, a mamãe vive. Porque dentro de você tem ela. E dentro da consideração, a gente volta para a mãe e diz, mãe, eu sinto muito que tenha sido como foi. Eu vejo você, eu vejo sua dor. E eu carreguei isso por muito tempo. Mas agora me permita ir para a vida. Deixo com você o que é seu. Você é grande, eu sou pequena. Você dá conta. E naquele momento, ela se liberou. Só que veja que há rumores de que ela está envolvida de novo num relacionamento abusivo. Porque ter se liberado não é ter consciência ainda. Por isso que a terapia, como você disse, né, o advogado ele vai aplicar a parte legal, mas a terapia vai ajudar você a entender o seu papel e se fortalecer. Porque senão vai repetir. E você vai achar que não está repetindo. Só porque é outra pessoa e porque a forma de agressão vem de outras formas, às vezes. Tem que ver que em todo diagnóstico, a primeira reação sempre da pessoa é a negação. Né? Sim. Não é. Eu não sou assim, não. Isso não está acontecendo comigo. Demora para chegar na aceitação, né? Então, a princípio, até é bom até eu pontuar, no teu caso, que tens atendido consultas, né, para a pessoa poder se realinhar, né, para poder seguir em frente. Pessoal, é muito normal que quando a gente começa a fazer terapia, nos primeiros encontros a gente cria até uma repulsa com o terapeuta. Se o terapeuta é bom, ele vai gerar uma repulsa em ti grande, assim, vai ficar com raiva, vai projetar muita coisa em cima do terapeuta, mas é porque está funcionando. Então, passe dessa fase da negação, de achar que o terapeuta está completamente errado e prossiga, porque tem um caminho muito bom para descobrir ainda. Tem muita coisa boa pela frente. Mas primeiro a gente realmente tem que, né, Michele, explica melhor isso para as pessoas. Primeiro a negação. Depois a revolta. Né? Depois a depressão. Né? E aí você vai começar um processo de transformação. Então, veja, tem 3 fases duras antes. E eu sempre digo assim, existem sessões que são sessões gostosinhas e sessões que são necessárias.
Às vezes você nem sabe por que que tá tocando naquela ferida. Meu Deus, mas por quê? Meu objetivo, porque eu gosto de trabalhar com objetivo. Então, o objetivo que você trouxe para mim é poder conseguir falar o que você quer. E a gente vai passar lá pela criança. Por que que a gente tá falando? Eu só quero falar. Porque a tua criança foi calada. Porque você, olha só, às vezes você vivia num ambiente da Maria da Penha que não foi acionada. Que era agressivo, que era violento, e você não podia falar, porque tudo que você falava era motivo para briga. Então você se escondia. E hoje você tem um potencial enorme de aparecer, de falar em público, e você não vai. Porque aquela criança precisa ser vista. Ela precisa que alguém ouça ela. E a primeira pessoa para quem você precisa falar, a primeira pessoa para quem ela deseja falar e deve ser ouvida é você mesmo. Porque não existe nenhum outro adulto que possa acolher a tua criança a não ser você. Né? E às vezes a gente fica esperando que o papai, que a mamãe volte lá e pegue a gente no colo, vem cá, agora eu vou te ouvir. Casos de abuso sexual, que infelizmente, né, é assustadora a quantidade de mulheres que chegam, sabe, que nunca falaram para ninguém o que aconteceu com elas. E aí aquela criança que tinha medo, tem nojo, tem vergonha, sente culpa por uma coisa que ela não tem culpa, cresce uma adulta assim. Aquela pequena, ela precisa que alguém escute ela, que saiba que ela está falando é verdade. Que diga para ela que o que ela fez, o que fizeram com ela, desculpa, não foi culpa dela. E você não pode esperar que outras pessoas façam isso por você. Primeiro é você. E por isso que nem sempre é gostoso, mas é necessário. É como se a pessoa tivesse com um cactus enfiado no braço, lá com os espinhos, e preferisse andar com ele por tudo quanto é lugar, porque para puxar ele vai doer, vai sangrar, mas pensa bem, depois tu pode caminhar pro resto da tua vida sem ter que carregar aquele cactus colado no teu braço. Isso é necessário mesmo, passar por essa sensação, né? É cura, isso, toda cura é assim. E é E muito você vai importante. olhar para o braço, né, Caroline? Você vai olhar para o braço e você vai ver a cicatriz. Mas Vai. você não vai sentir dor. Isso que é a coisa assim, eu quero esquecer o que aconteceu comigo. Amiga, tu não vai esquecer. Tira isso da tua cabeça. Tu não vai esquecer. Mas tu vai poder lembrar sem chorar. Porque enquanto você quiser esquecer, você está abafando a ferida e ela está apodrecendo ali. Porque tu está querendo abafar uma coisa que precisa ser cuidada, precisa ser vista. Isso é muito forte que tu tá falando, né? Realmente, a pessoa quer esquecer. Tá Né? muito certo isso. E aí é que vem nas relações, por exemplo, Maria da Penha. Eu quero esquecer aquele meu marido. Eu quero esquecer que eu tive aquela relação. Meu bem, isso faz parte da tua história. Toda vez que você inclui mais forte. Isso é a lei sistêmica. Toda vez que você exclui aquela relação, que você não aceita o teu papel naquela relação, você quer excluir ex, né? Ex-marido, excluído. O meu primeiro marido, meu segundo marido, minha primeira relação, minha segunda relação, toda vez que é ex-marido, aí fica a dica para vocês, meninas. Não é ex-marido, é primeiro marido. Inclua ele na tua vida, ele faz parte. Porque se você não incluir, vai repetir. E se não repetir com você, vai repetir com a tua filha, com o teu filho. Tudo que é excluído vem incluso mais forte. Ponto. Carol, quero fazer o nosso fechamento. Quero te agradecer de coração. Pedir desculpa pelos contratempos, que eu sei que não foi culpa minha, mas eu sei que também te prejudicou, né? E agradecer também ao professor Alexandre, que teve a honra de entrar conosco no começo, nos ajudou nessa introdução do papo, né? E ele vai voltar com a gente para um outro momento. E eu quero que você faça um fechamento deixando uma mensagem, né, para todas, e também fazendo um convite para quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, precisar de ajuda, quais são os caminhos. Sim. Primeiro, falando para as mulheres assim que procure identificar se estão sofrendo violência patrimonial, se estão sofrendo violência moral, se estão sofrendo violência sexual ou violência física. Procure realmente uma ajuda. Pode registrar um boletim de ocorrência e pedir medida protetiva, automaticamente o juiz já concede. Então, do delegado vai para o juiz, ou vai direto na promotoria pública e alega os fatos e
o próprio promotor já vai pedir para o juiz e geralmente o juiz concede medidas protetivas. Em seguida disso, já procure a terapia, né, Michele? Já busque realmente, não, se tem uma coisa que está muito esclarecida na minha cabeça, que a violência doméstica, se unir com a constelação é a cura mais rápida que a pessoa vai encontrar. Tá? É o caminho mais rápido para a cura. Porque o que acontece? Ela não vai ver mais aquele parceiro, ela não vai mais se identificar com aquele parceiro. Ela se transforma numa pessoa diferente e ela não se identifica mais. O relacionamento nem precisa mais existir, porque não se identifica mais. E o bom disso é que ela não vai seguir em frente procurando outras pessoas que vão repetir isso nela. Mas, enfim, em relação às medidas protetivas, faça um registro, um boletim de ocorrência. Se precisar, procure realmente um advogado, me procure, que eu vou com a pessoa, eu oriento passo a passo tudo que tem que fazer, até para proteger desse caminho que até o oficial de justiça chegar, até acontecer, são momentos delicados que realmente é bom ter uma instrução profissional em relação a isso. Quando quiser também coisas mais efetivas, procure, a gente sempre pode orientar, e mesmo que seja por outro caminho que tem que seguir, mas a orientação está com a gente. Uma coisa que eu queria também deixar bem claro, que podem procurar a consulta, eu não cobro. Lá no nosso escritório, nem eu, nem o doutor Ivan, nem o doutor José, a gente não cobra consulta. Então, essa orientação, a pessoa chega com uma dúvida, a gente esclarece tudo para ela. E se ela quiser, se for necessário, aí ela nos contrata. Senão, ela sai, pelo menos, com a informação. Porque a informação é muito importante para a nossa sociedade. Quanto mais bem informada, menos erros a gente comete, né? E eu digo, não deixe, mulheres, não deixe que a violência continue, porque isso vai só prejudicar a você e a outras mulheres e seus filhos. Né? Doutora Carolina, para encontrar a doutora Carolina, você trabalha em Rio do Sul, mas você atende fora também, né? Rio do Santa Catarina. Sim, atendo online, atendo até, meu Deus, eu já tive cliente do Pará, de tanto lugar que a gente tem que entrar em vários outros sistemas que a gente está acostumado com o do tribunal daqui, mas aí tem que começar a conhecer sistemas de fora. Mas eu atendo aqui no escritório, ali no Jardim América, na rua 1º de Maio, número 43. O meu telefone, então eu vou passar meu telefone, né? Pode. 997669000. É um número bem fácil de decorar, 997669000. Pode me procurar para qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição, tá? Até no Google eu coloquei atendimento 24 horas, porque se a pessoa precisar, a gente está acordado 24 horas para atender. Que a gente sabe que as horas mais difíceis às vezes são de madrugada, né? E eu quero agradecer pela participação, eu quero agradecer muito pelo teu convite. Michele sabe que eu tenho muita admiração por ti, sempre tive, nós nos conhecemos de longa data. 10 anos já quase. Hã? 10 anos já. 10 anos. Te acho uma pessoa encantadora, meiga, determinada. Eu te admiro demais. Eu acho que, assim, tu teres optado por essa transição na tua carreira, isso vai fazer bem para tanta gente que eu só tenho que te agradecer 1000 vezes por teres optado por esse caminho, que tens todo o talento do mundo, já de vários talentos e ainda agregar agora nessa grande profissão que tomasse frente. Eu desejo muito sucesso para ti e desejo também que as pessoas te procurem, porque eu tenho certeza, do fundo do meu coração, que a resposta está dentro delas, mas vai conseguir fazer as perguntas certas para que elas encontrem. Tá? Obrigada, vai fazer eu chorar agora. Ai, meu Deus do céu. Eu sou molinha. Doutora Caroline, muito obrigada pelo carinho, por ter participado dessa live. Foi muito esclarecedora, né? Eu espero que muitas pessoas tenham acesso às informações. Depois eu vou já deixar no feed, no meu e no seu, para que as pessoas possam assistir quantas vezes quiser, possam repostar, possam encaminhar. E que essa informação ajude tantas outras mulheres que eu não conheço, que você não conhece, que talvez nunca tenham a oportunidade de ter esse acesso a essa conversa. E que a partir daqui elas comecem a despertar. E que se elas tiverem alguma dúvida, sim, que elas te chamem, né? Que se elas acham, não se sentem confortáveis em te chamar, mas tem a igreja, vai na igreja. Às vezes o caminho começa no mais perto.
né? No CAPES, no CRAS, aonde elas conseguirem buscar ajuda, mas que elas não parem, que elas não se calem, né? E que a nossa voz, que foi uma oração que eu fiz, compartilhei com você antes de começar, que a nossa voz fosse ferramenta, né? Ferramenta para levar aquele conhecimento de quem precisa. Também te admiro muito, te conheço então a longa data, né? Vi toda a tua jornada, né? Vi a Carol despontando. Sinto muito orgulho de você pela tua jornada. Pulei, saltei de alegria quando eu soube, né, das tuas também decisões, do teu salto quântico. Isso me deixou assim, sabe, assim, nossa, eu tenho gente boa do meu lado, sabe? Fiquei muito feliz por você, né? E eu tenho certeza que também as pessoas que vão te procurar, elas vão estar muito bem assistidas, porque você tem uma visão analítica e profunda das coisas. Quem não conhece a doutora Caroline, busca lá no Instagram para descobrir um pouco mais sobre a vida dela. Ela tem uma visão psicanalítica, uma visão analítica de vida, uma história também. E você também passou por muitas coisas que eu acredito que as pessoas que vão chegar até você, né, elas não vão estar passando por uma advogada inexperiente, mas sim uma advogada que passou e viu muitas coisas, né? Então, gratidão imensa por você, por todos que nos acompanharam do começo ao fim, que foi muito gostoso, os comentários, Cris, professor Alexandre, Emily, a minha mãe. A mãe é sempre bom, né? É verdade. Pode ter o filho mais feio, mas com a mãe a gente sempre é lindo, maravilhoso. Eu esqueci de falar pra mim, meu Deus, que falha grave. Manda pra ela. Vou mandar sim, com certeza. Ai, Beijo Michele, grande no coração. um beijo enorme, um beijo para todos que participaram aqui com a gente e os que também vão assistir. E até a próxima, né? Vamos marcar outra. Vamos. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tô pronta. E você, tá pronta? Tamo pronta, mulher. Então, bora.